Beleza, pessoal? Voltamos com a nossa última aula. Prometo a vocês que é a última sobre orações subordinadas, tá bom? Bom, então vamos lá. As orações subordinadas adverbiais, elas recebem esse nome porque a oração subordinada tem como é que eu vou explicar? Agora me fugiu a palavra, mas lembrei. Ela exerce uma função de advérbio. E vocês sabem o que é um advérbio? Acho que sim, vocês já viram isso, né? Advérbio significa significa junto, tá? Advérbio. E não junto do ladinho, junto de fazer referência, tá? De estar conectado com a ideia, tá? E não propriamente estar do ladinho, tá? Então, um advérbio é um termo que indica uma circunstância do verbo, beleza? Então, o que é uma oração subordinada adverbial? Você vai ter uma oração, ou seja, você vai ter uma frase com um verbo, só que essa frase com verbo, ela vai exercer um papel de advérbio. Como é que você vai saber disso? Bom, deixei um passo a passo aqui, né? Até que bem bacana, ó. Separe a oração subordinada da principal. Lembre-se que a subordinada é aquela que começa com a conjunção ou locução conjuntiva. Vocês vão ver. Identifique os verbos, claro, né? Compare a oração subordinada com a principal. Vamos à prática? Vamos lá. Tem uma tirinha aqui para vocês e diz o seguinte. Eu quero só esse segundo quadrinho aqui, ó. Tá? Deixa eu botar uma cor mais escura para dar um realce. Eu vou copiar aqui. Se você não parar eu te dou um pescoção. Melhor forma de dizer porque a girafa tem um pescoço gigante, né? Tá? E aí, como é que a gente faz? Seguindo o mesmo processo que a gente fez com todas as orações até aqui. A gente vai identificar os verbos, parar, dar. Então, a gente tem um período composto, tá? Mas agora ferrou. Não tem que. Realmente, não tem que. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, há uma diquinha. Sempre que você notar que há uma vírgula entre duas orações, fique esperto, tá? Dê uma atenção à vírgula e a gente vai separar aqui as nossas orações. Qual é a oração que começa com alguma conjunção? Eu é pronome, não é conjunção. Então, aqui começa com a conjunção essa aqui, ó. Essa daqui é a conjunção. Logo, se você não parar, é a subordinada. Por que é a subordinada, Pro? Porque começa com a conjunção. E a outra eu vou chamar de principal. E como é que eu vou saber se é adjetiva? Bom, não pode ser adjetiva porque essa aí é uma conjunção, não é pronome relativo. Ser nunca vai ser pronome relativo. Outra, não pode ser integrante porque a oração subordinada não desempenha uma função de objeto direto, de nada disso. Então, ela é adverbial, tá? Se ela é adverbial, eu vou identificar o verbo da primeira oração, como eu já identifiquei aqui, dou, tá? E vou encaixar o conectivo da oração subordinada. Eu te dou um pescoção se. Então, ele vai fazer uma coisa com uma condição. Então, ele está impondo uma condição. E aí, eu achei a classificação da minha oração subordinada. Ela é uma oração subordinada adverbial condicional. Ou seja, oração porque tem verbo, subordinada porque uma depende da outra, há uma relação de dependência. Oração subordinada adverbial, porque essa oração subordinada funciona como um advérbio do verbo da oração principal.
E aí eu tenho que dizer qual é a circunstância desse verbo. No caso aqui, é de condição. Mas existem 9 condições, condições, olha, eu tô louca já. Existem 9 relações, né, entre o verbo e o advérbio, 9 circunstâncias que eu queria dizer, que eu também faço uma singela fórmula. Eu faço assim, ó, F, T, P. Ou seja, eu tenho as finais, as temporais, as proporcionais, as causais, comparativas, condicionais, conformativas, concessivas, consecutivas. 9, tá? Se você quiser saber quais são, eu coloquei lá no início, aqui, ó. São todas essas aqui, tá bom? E aí, gente, não tem muito mistério. É você separar as orações, voltando lá onde a gente estava, né? Separar as orações, identificar a conjunção ou locução conjuntiva que eu tinha dito, né? O que que é locução conjuntiva? Poderia ser assim que, logo que, desde que. É sempre que eu tenho duas ou mais palavras que se unem, tá? Para dar uma única ideia, no caso aqui de conjunção, ok? Por último, eu tenho as orações reduzidas. Como assim reduzida? Você nem falou em desenvolvida? Pois é, gente, todas essas que a gente viu até agora são orações desenvolvidas. Desenvolvidas por quê? Porque elas têm 1. Conjunção. 2. O verbo da oração subordinada está numa forma conjugada, tá? Quando a gente tem uma oração reduzida, a gente não tem conjunção e o verbo da oração subordinada vai estar numa dessas três formas nominais do verbo, que pode ser de infinitivo, de particípio e de gerúndio. Deixa eu tentar fazer aqui uma, tá? Tá. Assim, vou mudar só essa cor, que eu acho que vai ficar meio apagadinha. Então, por exemplo, assim que cheguei, o telefone tocou. Essa é a minha oração desenvolvida. Por que que ela é desenvolvida? Porque ela tem a conjunção. Ué, por que que não está realçando? Ela tem. Ai, não realça quando sou eu que escrevo. Ela tem a conjunção. Então, vou realçar com minha mão mesmo. E ela tem o verbo numa forma conjugada. Na verdade, não é nem a locução conjuntiva, perdoem. É assim que, tá? É a locução conjuntiva. Como é que eu faço para isso virar reduzida? Primeiramente, eu elimino a locução conjuntiva, no caso, ou a conjunção, e vou pegar esse verbo da oração subordinada. Mas, Pro, você não falou que era subordinado. Olha, gente, aqui, ó. Ela não começa com a locução conjuntiva? Então, aqui tem a locução ou a conjunção, né? É a subordinada. E aí eu vou pegar o verbo da oração subordinada e vou tentar passar para uma dessas três formas nominais, tá? Então eu posso colocar assim, ó. Chegar, o telefone tocou? Faz sentido? Chegando, o telefone tocou? Faz sentido. Então, chegando, o telefone
tocou. E aqui eu tenho a minha oração reduzida. Então, a oração reduzida é qualquer oração subordinada que não tenha conjunção, pronome relativo, locução conjuntiva, não tenha nada, e o verbo da oração subordinada vai estar numa dessas três formas nominais, de infinitivo, de particípio e de gerúndio. Terminação de infinitivo é quando o verbo tem ar, er ou ir. Em alguns casos, os verbos terminados em por, né? Como compor, repor, dispor. O particípio é quando o verbo termina em ado ou ido. Por exemplo, poderia ser chegado. Mas muito cuidado, porque o particípio ele tem uma forma irregular. Vou dar um exemplo muito tranquilo para vocês. Ah, o verbo falar no particípio é falado. O verbo viver no particípio é vivido. E o verbo descobrir? Errou miserável, né, gente? Não pode ser descobrido. É claro que o ido é a terminação do particípio, só que o verbo descobrir, ele cai numa irregularidade do particípio. Então, a gente tem que falar descoberto. Então, só tenham um cuidado com esses verbos que se tornam irregulares no particípio, tá? É isso, gente. Então, deixei aqui também muito importante que as orações reduzidas não têm conectivos, né? Conjunção ou pronome relativo. Espero que tenha ajudado aí vocês na aula de hoje. Um beijo e estudem bastante. Tchau, tchau e até a próxima, gente.